Olá, queridos pais e bem. Hoje eu estou aqui com nossa querida amiga Romilda, da Intercessão da Trindade. E hoje nós vamos falar a respeito de níveis de oração. Existem tipos de oração, níveis de oração. E é interessante, né, Romilda, porque uma das poucas coisas que Jesus nos deixa é um modelo de oração. Isso. Os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, nos ensina a orar, como é que a gente deve orar? E ele deixa aquele modelinho ali do Pai Nosso. Jesus não deixou nenhum modelo de cura, nenhum modelo para a gente expulsar demônios, por exemplo. A gente não tem receita para isso. Mas meio que a gente tem uma receita de oração, de como orar. E ali ele coloca alguns tipos e níveis de oração. E a gente vai conversar hoje aqui com o Romildo. Ela vai trazer algumas explicações para a gente sobre esse assunto. Exato. Né? E é interessante falar na questão do Pai Nosso que vocês percebam que os discípulos não pediram para que ensinasse a pregar, a curar. Eles pediram para ensinar a orar. Por quê? Porque eles perceberam que através da oração de Jesus tinha poder. Poder para tudo, para curar, para expulsar demônios. Por isso daí esse pedido, essa percepção dos discípulos. A primeira coisa que ele começa dizendo logo, né, é trazendo... A gente até falou isso aqui nas outras séries que a gente gravou, que Jesus começa trazendo a coisa para a terceira pessoa. Ele podia dizer meu Pai, ou simplesmente Pai, mas ele diz Pai Nosso. A né? Fraternidade, né? Isso. E na oração do Pai Nosso, nós vamos entrar com mais detalhes nos níveis e tipos de oração, mas a oração do Pai Nosso ela é completa. Ela tem a parte de adoração, de petição, confissão e intercessão, e nos 3 níveis de oração que nós vamos estudar, que eu vou explicar mais detalhado. Vamos lá. Vamos então, lá? fala pra gente aí. Quais são esses níveis de oração, né? Como é que isso acontece? Isso, na verdade, assim como tem muitas definições sobre orações, oração é comunhão, é um diálogo. Então, tem vários autores definindo o que é a oração. Também tem vários autores, vários escritores também definindo tipos de oração. Nós vamos tomar como base a pastora Valnice Milhomes, que fez um estudo sobre escola de oração, e também esse livro, Como Desenvolver uma Vida Poderosa de Oração. Então, segundo a pastora Valnice, nós temos 3 níveis de oração. O nível Deus, onde Deus é o centro das nossas orações. No nível Deus, nós temos 3 tipos de oração, que é ações de graça, louvor e adoração. No nível nós, onde nós somos os centros da oração, as nossas necessidades, nós temos mais 3 tipos de oração, que é a petição ou súplica, a consagração e a entrega. E no nível outros, onde nós vamos orar pelos outros. Os outros são o centro da nossa oração, das nossas orações, que aí é a intercessão, certo? E aí, nós começamos por ações de graça. Por que é interessante começar uma oração por ações de graça? Porque vamos agradecer, porque se nós chegamos até aqui, foi com a graça de Deus. Ele nos trouxe até aqui, graças a ele. Então, é a gratidão, é expressar gratidão, é expressar amor. Senhor, obrigada porque tu fez, pelo que tu faz, porque tu ainda vai fazer na minha vida, na minha família, na minha carreira, meus filhos. E assim, coisas também, às vezes pensa no grande, mas tem... Senhor, obrigada pela minha noite de sono, pela minha viagem. Eu acho bacana porque lá em Tessalonicenses, né, Paulo vai dizer que a gente precisa ser grato em tudo. Exatamente. E essa gratidão tem a ver, ou ser feliz, ser contente. Isso tem a ver com contentamento. Né? Exatamente. Ou seja, é estar feliz com aquilo que você tem. Satisfeito. Né, com aquilo que Deus tem dado. Nada impede, logicamente, de você avançar, mas você reconhece e está satisfeito com aquilo, ou seja, você não vive de forma infeliz. Exatamente. Porque não avançou ainda, não cresceu ainda em determinado nível, ou você não conquistou ainda aquela coisa que você tanto almeja, você está satisfeito,
mas o que não impede você de crescer, de evoluir, de conquistar algo a mais. Exatamente. Né? Essa satisfação. Então, você apresentar, começar orando, dizendo, olha, eu me sinto satisfeito. Exato. E perceba que Jesus foi o maior exemplo de gratidão. Nós temos duas passagens, temos várias, mas não dá para citar todas. Por exemplo, na ressurreição de Lázaro, ele deu graças antes do milagre acontecer. Na multiplicação dos pães, ele deu graças antes. Sempre, né? Sempre agradecendo antes. Então, a gente também tem que ser cuidadoso e zeloso para não ser como aqueles 10 leprosos, lembra? Que curou 10 e só um voltou. Então, vamos agradecer. Então, assim, tem primeiro passo. Claro que não é uma ordem. Isso não é que tem que ser uma ordem. Não podemos ser legalistas assim quanto a isso. Mas vamos nos chegar a Deus agradecendo. Depois que a gente chegar agradecendo, vamos louvar. Vamos louvar a Deus pelas coisas que Ele fez. E aí, explica pra gente, porque muita gente confunde louvor com adoração, né? Isso. Diz assim, louvar, eu já ouvi muita gente, inclusive, dizendo isso, assim, louvar é adorar, e adorar é louvar. Mas explica pra gente essa diferença. Louvar, nós vamos agradecer a Deus pela sua criação, pelos seus feitos. E adoração, nós vamos agradecer pelos seus atributos, por quem Ele é. Então, isso é importante realmente diferenciar. E interessante no louvor, e o senhor que é do Ministério de Louvor, que também muita gente acha que louvor são só canções. Pois é. E não é isso. Louvar é você ter justamente esse momento de se prostrar e de dizer, Senhor, obrigada pelos céus, pelos firmamentos, pelos mares, e pelas coisas que Deus fez. E aí, minha gente, vários salmos. Um exemplo aqui, só para ajudar no entendimento e ilustrar, que louvor também é alegria. O Salmo 9, 1, 2 diz o seguinte, louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei, contarei as tuas maravilhas, as tuas criações, alegrar-me-ei, louvor é alegria, e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores, que também é cantar. E quando nós cantamos... Justamente quando a gente está feliz, quando a gente está alegre, a gente canta, né? E quando a gente louva, a gente atrai a presença de Deus e, afasta, repreende o mal, porque você está ali, trazendo Deus para a sua presença. Nossa. E a adoração, que agora sim, nós vamos o quê? Vamos agradecer, porque em Deus pelos seus atributos. Ó Senhor Santíssimo, Tu és maravilhoso, Tu és justo, Senhor, Tu és bondoso, Tu és um juiz, Tu és o Senhor dos exércitos. E aí, nesse momento de adoração, nós também podemos, na verdade, toda oração, o ideal é orar a palavra. Mas nesse momento, se tivermos dificuldade, até o próprio nome de Deus nos ajuda a adorá-lo. Ó Elohim, que é o Deus da criação. E aí, o El Shaddai, que Tu és todo poderoso. E aí tem várias passagens da Bíblia também, Apocalipse, quando diz Salmos, santo, né? santo, santo, Salmos. Então, assim, a palavra. Agora, pastor André, tem uma coisa muito ruim, porque o que acontece? As pessoas, como nossa cultura é de pedir, não dedicam tempo nas ações de graça, no louvor e na adoração, porque já quer partir logo para a lista de pedidos. E nós somos feitos para adorar, nós somos criados para adorar. É a nossa essência. Tem um vazio dentro da gente que muitas pessoas buscam preencher esse vazio com sexo, com drogas, com bebidas, com prazeres terrenos, com coisas do mundo. Mas esse vazio é sede de Deus, de conhecimento de Deus, da presença de Deus dentro da gente. Isso. Que massa. Vamos mais um. Vamos lá. Então, vamos para... Vamos lá. Louvei, adorei e agradeci. Exato. Né? Nível Deus. Nível Deus. Então, o Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, assim, ele ali está adorando. Jesus está nos ensinando a adorar. Reconhecer, né? Reconhecer quem Deus, o que Deus fez e o que Ele é. Exatamente. Né? Nosso Senhor. Ele já começa dizendo Pai, né? Já reconhecendo essa paternidade, já reconhecendo o amor dele, já se colocando como filho, né? E aí você louva, adora
Já vai para pedir? Depois já pode pedir, não? Já pode pedir. Já pode pedir. Vamos pedir. Vamos entrar no nível agora, nível nós, onde nós vamos pedir. Agora, peraí, né? Pedir as nossas necessidades. Sim. E é interessante que a petição é o seguinte, se você for para trazer para questão de algo para o juiz, você fazer uma petição, requerimento, você tem que ver que o que se você está pedindo está na Constituição, se é um direito seu que você vai pedir. Então, a petição, gente, nós vamos pedir o quê? Ó, pela palavra. Nós vamos pedir conhecendo a vontade. E um detalhe importante, sabe o que é que muita gente tem dúvida? Eu posso dizer, seja feita a tua vontade? Nesse momento, não. Na petição, não, porque você ora conforme a vontade de Deus. Ah, Romildo, e como eu sei a vontade de Deus? Relacionamento, intimidade, conhecendo a vontade de Deus, estudando as Escrituras, estudando a Bíblia, a palavra de Deus. Perfeito. Então, isso é muito interessante, porque Perfeito. essa questão de seja feita a tua vontade, ainda não é o momento, vai ter um momento. Você já está, na verdade, você já conhece a vontade de Deus, Isso. ou seja, os pedidos que você está apresentando já é aquilo que você conhece da vontade de Deus para a tua vida. Isso, nossas necessidades básicas, para Deus nos fortalecer, derramar suas bênçãos, seus dons, nossas necessidades básicas mesmo. Que já são as promessas Isso, dele nas próprias exatamente, Escrituras. baseado nas É algo promessas. que ele já prometeu, então é meio Exato. que dizer, Senhor, aquela promessa. Exatamente. Aquela promessa rola, né? Ó, Rola agora. Só tem, espera, que é no meu tempo, tá? Não é no teu. Perfeito. Tem isso aí também. E aí vamos entrar no segundo tipo de oração do nível nós, que é a consagração. Agora, interessante, agora sim, viu? Chegou a vontade do seja feita a tua vontade. Chegou o momento, a hora. Por quê? Na consagração, eu não sei, eu não conheço qual é a vontade de Deus para aquela circunstância. Então, não vou pedir. Na verdade, não é um pedido agora, é uma pergunta. Pai, o que tu queres que eu faça nessa situação? Como eu devo agir? Qual é a tua vontade? Esse é o momento de seja feita a tua vontade. Agora também é um momento de calma, de reflexão, de espera, do ouvir. Porque vamos ter que ouvir a vontade de Deus. Oração é um diálogo. No diálogo, os dois falam. Exato. E nós vamos aprender na oração de meditação que quando nós falamos, quando nós oramos, nós falamos com Deus, mas quando nós meditamos, Deus fala conosco. Eita, nossa. Então, assim, nesse momento da consagração, tanto que é consagração ou submissão, porque você se submete à vontade de Deus. É a obediência. Por isso que você vai ter... É difícil, por quê? Porque nossa vontade é forte. Perfeito. Então, aí a gente fica querendo fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. É mais ou menos aquilo que Jesus fez, né? Senhor, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade, né? Abrir mão, reconhecer que eu tenho uma vontade, né? Que eu quero algo, e aí, Senhor, mas a tua vontade prevaleça. Exatamente. Porque ela é boa, perfeita e agradável, reconhecer isso. Isso. Vamos lá. E assim, eu acredito que essa seja mais difícil. Perfeito. Por conta dessa questão de termos que nos submeter. De abrir mão. De abrir mão da nossa vontade. Já pensou? Porque a gente às vezes acha que a gente quer determinar o que Deus tem que fazer. Ou senão que ele seja o gênio da lâmpada. Ou senão, como eu ouvi de uma pregação, que é a oração micro-ondas, tipo um miojo, que seja rápido e que esteja pronto naquele momento. Achei isso foi Ângelo Basso. Eu acho que a nossa geração é assim, a gente quer tudo instantâneo. Acho que é a oração miojo, né? A gente quer colocar ali e está pronto. Tudo pronto. Agora, talvez a oração miojo tenha a mesma consistência do miojo. Não vai trazer substância, como dizia a minha avó. Ela é fraca de nutrientes. Exatamente, é isso. E por último, a entrega. Na entrega, gente, pronto, agora esse momento nós estamos passando de pandemia, de enfermidades, de perdas de entes queridos, perdas de empregos, de várias dificuldades. Então, é entregar essas angústias, essas aflições, aquilo que pesa em nossa vida. E a gente diz, literalmente, é o 1 Pedro 5,7, lançai sobre ele, aqui na língua.
Então, é lançar essa angústia e se entregar a Deus e descansar, aprender a descansar. Isso é oração de entrega. E aí, em Mateus 6, de 25 a 34, quando fala que porque andeis ansiosos, que aí a parte dos pássaros, do lírio, não dá para falar tudo, mas se você for prestar atenção, é o cuidado de Deus em nossas vidas. E o salmista vai dizer assim, né? Aos seus ele dá enquanto dormem. E aí tem gente que fica dormindo até meio-dia, não é isso não. Tem nada a ver com isso, né? Esperando. O dormir aí é esse descansar, é confiar. Eu vi um exemplo massa, né? E eu uso isso muito para mim também, de que, por exemplo, toda noite eu boto minha filha para dormir. Ela nunca, nenhuma noite, ela parou assim para me perguntar, papai, eu tô sem conseguir dormir, tô preocupada. Porque como é que a gente vai pagar as contas amanhã? Exato. Papai, estou preocupada porque eu fui ali, olhei e a geladeira tá vazia, não tem o nosso suprimento de amanhã, a nossa comida. O que a gente vai tomar café? Ela confia. Ela confia, ela dorme tranquila. Isso. Né? Ela dorme tranquila porque ela tem um pai que cuida dela. Exatamente. E aos seus ele dá enquanto dorme, é isso. É a gente dormir tranquilo, sabendo, descansar, sabendo que a gente tem um pai que cuida da gente. Exatamente, é isso. Então a entrega é isso, é tirar esse peso, né? E aceitar o convite, vinde a mim, né? Todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, cheios de preocupação. Então, basicamente, o nível nós, como centro da oração, são esses 3 tipos. Recapitulando, petição ou súplica, consagração ou submissão e entrega. E agora vamos para o nível os outros. Vamos lá. Que é o nosso ministério. Intercessão. Intercessão. E é interessante que eu já ouvi algumas pessoas falarem assim, mas eu vou orar, eu nem conheço. Interceder é você pedir pelo outro, é você ali clamar a Deus agora pelo outro. E interessante até seria até fazer... É o pão nosso de cada dia. É o pão nosso de cada dia. E quando ele fala exatamente de livra-nos do mal, ele diz não só me livra, livra todos. Tá pedindo. Perdoa as nossas ofensas. Isso, as nossas dívidas, as nossas ofensas. Exatamente. Então, você vai ali clamar a Deus pelo outro. Não precisa conhecer, não precisa. Inclusive, tem um detalhe que a gente sábado teve o seminário de maturidade cristã. Foi massa. E é uma questão de maturidade se a gente até colocar a intercessão antes das petições. É a gente orar pelos outros antes de orar por nós mesmos. Isso é um sinal de maturidade cristã. Eu falei inclusive sobre isso, né, na pregação. Jesus coloca, quando ele recebe a notícia da morte de João, ele sai, ele se retira, triste, para chorar a morte do primo, e ele é surpreendido por uma multidão. E diz a Bíblia, lá em Mateus 14, que ele se compadece de tamanha forma daquela multidão que ele atende a todos, cura todos os enfermos, não é? Ele faz tudo. Exatamente. Inclusive alimenta, ele não só vê a necessidade espiritual daquelas pessoas, como as pessoas ficam ali até tarde, e ele vê a necessidade também material, física, a ponto de multiplicar pães e peixes e alimentar aquela multidão. Exatamente. Ou seja, ele coloca a necessidade do outro ou a dor do outro superior à nossa, à minha, né, a dele. Exatamente. Ele faz isso e com isso ele nos ensina a dar prioridade à necessidade do outro. Exatamente. E Deus nos ensina que é pecado não orar pelos outros. Minha fila aqui. Procura aí. Em 1 Samuel 12, 23, que diz o seguinte: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Então, assim, é importante interceder pelo outro. Independente de você conhecer ou não, você está servindo. Você está se colocando ali. E lembrar, Jesus é o maior intercessor. Perfeito. Jesus está sentado à direita do Pai, orando, intercedendo por nós. E não só Jesus, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eita! Exatamente. Então, assim, para quê? Precisa explicar mais porque a gente precisa orar pelo outro? De forma alguma, de forma alguma. E Paulo, nas suas epístolas, sempre falava que ele estava orando. Cada igreja a quem ele se dirigia, ele dizia que estava orando ali e pedia também oração por ele. Perfeito. Então, é isso.
Então, com isso, nós fechamos esses 3 níveis. Os níveis. Não esgota os tipos de orações. Se você pegar aqui o livro Oração Refúgio da Alma, de Richard Foster, tem vários tipos. Muito bom. Agora, gente, apesar de não estar nos níveis, uma coisa muito importante é a confissão. Como é que você vai se colocar diante do Pai sem se confessar? Não é? Então, assim, importante é isso, essa confissão, nós nos purificarmos. E não só dizer, Pai, perdoa os meus pecados, não. É ser detalhista, ser específico, se humilhando, reconhecendo, Senhor, eu sou falho. Quem já fez seminário de vida, né? A gente tem uma palestra lá e se fala o seguinte, pecado tem nome, né? Exatamente. Pecado tem nome, tem que ser confessado, tem que ser dito, colocado para fora. Exatamente. Então, assim, é chegar a Deus reconhecendo, se humilhando nesse sentido de reconhecer que é falho, que é pecador e pedir perdão por tudo. Ser bem específico. Em Provérbios 28, 13 diz, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que as confessa e deixará alcançar misericórdia. Então, confessa e deixa. Vamos confessar. Alcançará E aí, misericórdia. também Isso. a meditação, que é aquilo lá que eu falei, que quando nós oramos, nós falamos com Deus. Quando nós meditamos, Deus fala conosco. Então, eu preciso ouvir. Eu preciso ensinar ao meu ouvido, ensinar a parar e escutar. Eu só vou escutar se eu tirar os ruídos do mundo. Então, eu preciso fazer esse momento de meditação para escutar. Então, assim, algumas dicas no momento de ações de graça, ter um caderninho. Seria interessante anotar suas bênçãos, porque a gente acha, muitas vezes a gente não lembra, não se dá conta, né? E de repente com um caderninho ali, você vai lembrar de suas bênçãos. E na meditação também, pegar o caderninho, o que é que eu ouvi? Qual foi a inspiração a que o Espírito Santo falou comigo? O orar pelos outros. Sabe que isso funciona muito comigo, orar pelos outros. Eu sou terrível, eu esqueço o nome das pessoas. Então eu anoto, e quando eu oro, né, olhando para o caderninho ali, para eu lembrar do nome das pessoas e muitas vezes o motivo, né? Isso me ajuda muito. Isso, exatamente. Então é legal. Basicamente é isso. Se vocês tiverem mais vontade, sede, fome de conhecer mais sobre a oração, participem dos nossos treinamentos que estão acontecendo todos os sábados agora no mês de julho. Vamos ter a conferência de oração no dia 14, então estamos todos convidados. Massa. Romilda, minha irmã, muito obrigado. Foi muito bom esse papo aqui. Acho que foi muito esclarecedor para mim, espero que tenha sido para vocês também aí. Como ela disse, dia 14 de agosto a gente vai ter uma conferência sobre oração. Vai ser um mergulho fundo, né? Você vai poder aprofundar seu conhecimento a respeito disso. E aí eu queria esclarecer uma coisa também, porque às vezes as pessoas dizem, se eu não orar assim, eu estou orando errado. Não, mas você, com esse entendimento, você vai atingir um nível de espiritualidade maior, né? Um nível de diálogo, de comunhão com Deus muito maior. Isso. Não é uma regra, né? A gente não segue exatamente uma regra, mas isso, quando a gente cria esse roteirozinho e a gente começa a praticar ele, isso começa a se tornar um hábito, né? Começa a se tornar um hábito de modo que a gente é como escovar os dentes. A gente já não pensa mais como é a quantidade de pasta que eu tenho que colocar água. Não, você começa a fazer isso no automático, porque vira um hábito, como eu falei. Exato. Torna-se um hábito, torna-se prazeroso, você começa a gastar mais tempo, você começa a contar as horas para aquele seu momento de se encontrar com o Pai, de conversar com Ele, gastar tempo com Ele, né? Eu lembro aqui, quando eu comecei a namorar, eu ficava contando as horas para encontrar, né, minha esposa hoje. E isso acontece na oração. A gente fica contando as horas para se encontrar com o Pai, para ter aquele momento de intimidade com Ele. Então, como Romilda falou, se você quer conhecer mais, procura o Ministério de Intercessão, vem participar dia 14 de agosto da nossa conferência sobre oração. Que Deus te abençoe. Obrigado, Romilda. Obrigada. Amém. E nós que agradecemos do Ministério. Amém. Amém.